Olá, boa noite para você. Começando mais uma semana, mais uma segunda-feira. Esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. E você sabe, né? Nos próximos 30 minutinhos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro e também para você que tem o sonho de abrir a sua empresa. Eu sou o Márcio Fontinelli. Seja muito bem-vindo. Aumento das despesas deixa de ser a maior preocupação dos empreendedores. É o que aponta uma pesquisa do Sebrae. Geleia, torta e até chopp, empreendedores inovam na tradicional Festa do Morango, no Distrito Federal. Datas comemorativas podem alavancar vendas. Confira as dicas para faturar com o Dia do Cliente, que é comemorado na próxima sexta-feira. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui comigo no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E a gente começa dizendo que os donos de micro e pequenas empresas estão menos apreensivos com os custos de produção. É o que aponta a pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae em parceria com o IBGE. Para 32% dos empreendedores, o aumento dos custos foi a principal dificuldade registrada em julho, empatada com a falta de clientes. O resultado é melhor do que o registrado em abril, quando 38% estavam apreensivos com o aumento de despesas com energia, aluguel, combustível e matéria-prima. Em relação ao mesmo período do ano passado, a preocupação caiu 10%. Na próxima sexta-feira, dia 15 de setembro, é comemorado o Dia do Cliente. A data pode ser uma oportunidade para as marcas que desejam alavancar as vendas e também fortalecer os laços com os consumidores. E quem vem com a gente para dar dicas é a Vivian Peixoto, especialista em marketing de experiência e performance. Vivian, boa noite, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Vivian, já aproveitando a sua energia, eu queria que você explicasse como é que a gente faz para conseguir conquistar o consumidor e, é claro, também manter ele ali, fiel na empresa. É uma tarefa que não é fácil, mas se a gente fizer o planejamento direitinho, a gente consegue com maestria. Então, assim, existem alguns passos que a gente deve seguir para aproveitar. A gente está falando aí do dia do consumidor, né, do dia do cliente. Então, a gente precisa realmente ajustar essa estratégia para ficar alinhada com o que a gente está fazendo. Então, a primeira coisa, que é a raiz ali das vendas, que é o marketing. Então, acho que impulsionar suas estratégias com mais planejamento estratégico, entender melhor os canais de venda, fazer com que o cliente entenda muito bem essa mensagem, eu acho que é o ponto central. Então, não é sair atirando para todo lado, até porque hoje não é visto com bons olhos, né, você usar datas sazonais, por exemplo, como o Outubro Rosa e outras datas que a gente usa também para o comércio, e fazer isso de uma forma despreparada. Então, a primeira coisa é entender bem seu público, impulsionar o seu marketing de uma forma correta, saber qual canal de venda que você vai utilizar, se você vai usar o WhatsApp, a internet, a loja física e determinar a campanha. E aí, em segundo ponto, vem uma outra estratégia muito utilizada pelo comércio, que é a questão do upsell e do cross-sell. Para quem não sabe, são táticas que a gente usa para combinar produtos e serviços. Então, o upsell nada mais é do que, por exemplo, se você é um serviço de assinatura de vinhos, né? Ou um serviço de assinatura de carros. E aí você quer fazer uma ação específica para o dia do cliente, para você aumentar a margem de faturamento ali. Então você faz um upsell, por exemplo, ele tinha um serviço X e aí, né, naquele período, ele pode assinar um serviço com preço promocional. Isso a gente chama de upsell. E cross-sell são ações combinadas, então é o famoso combo, de repente, combinar um produto com outro. Essas estratégias, por mais simples que pareçam, são extremamente efetivas e podem aumentar esse faturamento em 15%, 20% de uma forma muito rápida. Então, é ótimo utilizar essas datas sazonais para esse tipo de ação. E aí, depois a gente fala que você tem que vir com uma oferta matadora. Então, assim, não adianta só você fazer um marketing muito legal, ter um canal legal, combinar produtos, oferecer um serviço diferenciado para o seu cliente te conhecer melhor, sem você ter essa oferta matadora, né? E aí a gente entra numa outra esfera que, para mim, hoje é a mais importante,
que é a questão de você ter uma experiência de venda para esse cliente. O que acontece? Não adianta nada eu ter todo esse trabalho se eu não promover para este cliente uma experiência de venda rica, onde ele vai gastar mais, ele vai estar consumindo o seu produto de fato muito mais à vontade, muito mais propenso a se permanecer cliente, né? Porque alavancar vendas em períodos sazonais como este, Natal, Dia das Mães, exige estratégia e o período é muito curto, né? Então a gente precisa ser inteligente o suficiente para entender o que vai dar realmente efeito nesse período e aí combinar essas ações. Então, o marketing bem feito, combinar produtos e serviços de uma forma inteligente para você fazer com que o seu cliente, por exemplo, é aquele cliente que ele era um cliente que gastava um ticket médio de R$ 80 com você. Por que não oferecer ele gastar os mesmos R$ 80 nesse período, exemplo, mas que futuramente esse ticket médio aumente? Então, vai de 80 para R$ 120. Então, são técnicas que a gente usa nesse período para poder fazer com que você alavanque as vendas e aí termine com saldo positivo. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, está de volta. A gente teve um probleminha técnico no bloco anterior, no meu microfone, mas a gente conseguiu consertar. E a gente vai retomar agora a nossa entrevista com a Vivian. E a gente estava falando sobre o Dia do Consumidor, que é comemorado na sexta-feira. E como é que a gente pode ter esse consumidor mais parceiro da nossa empresa. Vivian, estamos de volta então, agora 100%, você me ouvindo. E a gente estava conversando, Vivian, com relação à fidelização desse consumidor e também o entendimento da necessidade dele, para que a gente, como você falou, não atire para todo lado, né? Consiga fazer um produto acertado ali para aquela pessoa e conseguir ter boas vendas. Isso é importante. Exatamente. O que é assim realmente importante? A gente entender que datas sazonais como essa são oportunidades para a gente poder alcançar novos clientes ou fidelizar a base. Então, a gente realmente tem que entender, primeiro, o cenário atual da empresa, como que estão os meus produtos, como estão os meus fornecedores, o meu estoque e os meus clientes, e em cima disso a gente traçar estratégias. Então, assim, o marketing, obviamente, que é a minha área, né, ele olha muito para essa questão global das vendas, né, do contato com o cliente, mas a gente também tem essa parte de olhar para dentro da empresa, da parte de faturamento mesmo, entender, por exemplo, o que produto que eu consigo, às vezes, aumentar um pouco esse faturamento, mas impactar menos na questão dos custos e despesas, né? Então, a gente tem que fazer todo esse estudo, mas o mais importante de tudo é sim focar que esse cliente ele tenha um tempo de permanência com a sua marca, com o seu produto, mais vezes, seja serviço, seja produto, a ideia é que você fidelize esse cliente para que ele seja seu cliente ali naquela ação imediata, mas ele retorne, ele continue consumindo de você. E aí, outra questão que a gente precisa também entender é que o planejamento estratégico é fundamental para que tudo isso aconteça. Então, o planejamento estratégico, ele vai te orientar quando você vai fazer, como você vai fazer, quem você vai precisar acionar para fazer essas ações, quanto você vai gastar para isso. Então, a gente citou aí algumas dicas, né? Então, impulsionar o marketing, fazer o uso de upsell e cross-sell, fazer uma oferta matadora, investir em entender o seu cliente, oferecer uma melhor experiência. E para a gente fazer tudo isso, a gente precisa unir num bom planejamento estratégico, né? É o básico, né? Por quê, para quem, como, quando, quanto. E está lá nos fundamentos, lá atrás, para quem já estudou isso, ou para quem não estudou, procura, né? Se qualifique também. Na internet hoje existe muito conteúdo legal. Tem um canal Empreender aí também para ajudar. Então, se informe e faça um planejamento. Não deixe para a última hora. Perfeito, Vivian. E aí, só para complementar, com relação a essa questão da marca certa, como é que eu posso posicionar a minha marca de uma forma que o cliente conheça e eu consiga a propaganda boca a boca? Afinal de contas, nem sempre a gente tem que contar só com a nossa propaganda institucional, né? Exatamente. Propaganda é assim, o boca a boca, né? A alma do negócio, já tem até né, a propaganda é a alma do negócio e o boca a boca também. Então, assim, voltando àquela questão, se a gente trabalha uma experiência do cliente de uma forma muito consistente
e eu crio estratégias para que os meus próprios clientes sejam os meus divulgadores ali, eu consigo esse boca a boca muito mais eficiente. E é muito mais barato, tá? Hoje, trabalhar o boca a boca, a gente, né, falar assim, me ajudar a divulgar, tem até uma ação que a gente chama de Member Get Member, que quer dizer que membro, né, o cliente indica cliente. Então, normalmente você oferece um desconto para alguém te dar uma indicação. Isso é uma das ações estratégicas muito antigas e já conhecidas pelo mercado e que faz com que a gente consiga esse boca a boca ampliar de uma forma maior. E aí você me fez a pergunta, né? Como que eu divulgo da forma certa para minha marca ser compreendida para o cliente certo? Estudo de mercado, não tem para onde surgir, não para onde fugir. Então a gente precisa entender esse cliente, saber o seu comportamento, consumo, se esse comportamento desse consumidor muda nessa data sazonal. Então, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Fim de ano, né, no caso Natal, Réveillon, tem muitas pessoas hoje em dia que já não compram mais o Natal e esperam as promoções de janeiro para poder comprar. Então, como que esse cliente vai se comportar? E como que eu tenho que divulgar minha marca para o cliente não achar que eu já estou, assim, prevendo o comportamento dele? Então, hoje o cliente não é besta, né? A gente entende muito bem as ações e aí as empresas precisam se qualificar e entender melhor como se comunicar. É importantíssimo isso, inclusive. Vivian, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que a gente conseguiu ajudar muita gente com essas dicas, até porque a essência de todo negócio é o cliente. Sem o cliente ninguém existe, mas existem também limites, também tem que deixar tudo bem estabelecido de uma forma bacana, né? Obrigado pela sua participação. Boa noite, viu? Eu que agradeço e boa noite para todo mundo e boas vendas. Obrigado, boa noite. Todo ano, Morango movimenta a economia e o empreendedorismo em Braslândia, no Distrito Federal. A Festa do Morango chama a atenção dos visitantes pela diversidade de produtos que vão desde geleia, tortas e sorvetes até, imagine só, bebidas. E este ano teve recorde de público de aproximadamente 300 mil pessoas. Quem mostra pra gente as novidades desta edição é a repórter Camila Xavier. Um evento tradicional que reúne todos os anos as novidades e delícias da culinária, que possui como principal ingrediente o morango. A festa em Braslândia atrai brasilienses, moradores do entorno do Distrito Federal e até turistas. É a primeira vez que a gente está participando da Festa do Morango. A gente está vindo do Mato Grosso do Sul. A gente estava morando aqui há algum tempo, né? E estamos gostando muito da festa. Não conhecia, nem sabia que existia. Estou adorando. A senhora é de onde? Belo Horizonte. A Cássia não perde uma edição da Festa do Morango, desde que foi inaugurada em 1996. Todo ano, não posso faltar não. Tem 34 anos que eu moro em Brasília. Desde quando começou a feira eu venho. E de acordo com ela, aproveita mais quem deixa para vir no último dia da festa. Por causa das promoções do morango, né? Porque eu sou aquela que sai com as caixas de morango, com as plantinhas que tem aqui do lado. E esse ano eu vim um dia antes por causa da goiabada cascão. Não é goiabada, é morango cascão. Até eu acostumar, né? Que eu nunca tinha comido. É uma delícia. Aqui os empreendedores se reinventam. A cada edição da Festa do Morango, uma delícia diferente para atrair o público. Como essa daqui, um hambúrguer de morango, Dailane, é isso mesmo? Isso mesmo, hambúrguer de morango. Ele é recheado com chocolate meio amargo, morango, o creme de leite ninho. É uma delícia, o povo gosta muito. Imagino, super diferente, né? E a cada edição, vocês têm trazido aí delícias diferentes para atrair realmente o público? Sim, a cada ano é um diferencial. Esse ano foi o hambúrguer, ano passado foi a torta de sorvete. Temos também o sorvete de queijo com morango, ele é natural, o povo gosta muito. Posso provar esse? Porque eu preciso saber se essa combinação é boa mesmo. Vamos ver. Aprovadíssimo.
Ao todo, são 40 estandes, 28 de produtores de morango e 12 que produzem derivados da fruta, como geleias, tortas, bolo no pote, sorvete, licor e até chopp de morango. O Roberval produz cervejas artesanais e chopps há 7 anos. Ele tem uma capacidade de produção de 60 mil litros e produz 12 rótulos de cervejas. Mas o queridinho da festa aqui é o chopp de morango. Chopp de morango foi criado para essa festa do morango em 2019 e de lá para cá a gente vem melhorando cada vez mais a forma como a gente faz ele. Tem a cerveja, tem growler, tem ele em garrafas, tem ele em long neck, a gente serve em barris para festas, para eventos. A gente faz bastante chopp aqui em Braslândia. Braslândia é tradicional na produção de morango e não podia faltar um chopp feito com essa iguaria tão legal aqui de Braslândia. Braslândia é uma das principais cidades produtoras de morango do Brasil. Ela lidera o ranking do morango no DF com 96% da produção. Em 2002, a Emater fez um levantamento de 6.500 toneladas de morango, numa área de 180 hectares, 407 produtores, sendo que 96% deles concentrados aqui na região de Braslândia. A festa do morango ela é importante para a economia de um modo geral, mas principalmente para os produtores de morango, né? Então, 6.500 toneladas de morango produzido movimenta 115 milhões de reais. E boa parte desses 115 milhões é feito aqui na Festa do Morango. Esta agricultora familiar cultiva 25 mil pés de morango em uma área de aproximadamente 2 hectares. A produção começou há 6 anos. Ela vende os morangos in natura e seus derivados. Há 3 anos participa da Festa do Morango e arrecada aqui cerca de 5 mil reais. Setembro é a época do morango mesmo, mas eu tenho morango o ano inteiro. O que a senhora faz para ter um morango tão grande, tão brilhoso, tão bonito como esse? Carinho. Trata com carinho, com dedicação. Diversão garantida para toda a família, com shows sertanejos, fazendinha para as crianças, diversos produtos à venda na Feira do Empreendedor e muita gastronomia à base de morango. Uma delícia, né? A Camila aproveitou aí bastante, eu tenho certeza. Olha só, a inteligência artificial está revolucionando diversos da economia. O uso dessa tecnologia pode contribuir, inclusive, para a conformidade das empresas com a legislação. É sobre isso que a gente conversa agora com um especialista em tecnologia aplicada ao compliance, Marcelo Hertal. O Marcelo está aqui já comigo na tela. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Marcelo, a inteligência artificial para ajudar as pessoas, inclusive na questão da legislação. Como é que funciona isso? Boa noite, Márcio. Como é que vai? Tudo bem, obrigado. Então, a inteligência artificial hoje é o hype da tecnologia e está sendo aplicada com sucesso em vários setores. No compliance, a gente enxerga que tem 2 vertentes. Basicamente, gerar mais produtividade para o profissional de compliance, aquele que tem que guardar as leis da empresa, e melhorar as interações em tempo real. E aí tem algumas coisas que estão acontecendo muito interessantes. Por exemplo, um colaborador da empresa que tem alguma dúvida sobre um procedimento, sobre uma lei, o que fazer, ele não precisa mais pesquisar nos procedimentos, ele pode fazer uma pergunta aberta. Por exemplo, qual tipo de brinde ou qual valor de brinde que eu posso receber de um fornecedor, de um cliente. E a própria inteligência artificial pesquisa os documentos da empresa, verifica as regras e dá a resposta em tempo real para o fornecedor, para o empregado. Marcelo, E pode falar. Desculpa, te cortei, pode concluir. E outro campo que a gente tem visto bastante interessante é no uso do canal de denúncia. O canal de denúncia já é citado desde da Lei 8420 de 2015, né, que é a Lei Anticorrupção, que foi até melhorada em 11.129 de 2022. E também hoje ela é uma necessidade no programa Emprega Mais Mulheres,
que é o projeto 14457 de 2022. Então, para quem tem CIPA hoje, precisa ter pelo menos 50 funcionários, já é obrigatório o canal de denúncia. E você usando a inteligência artificial no canal de denúncia, você pode substituir o do lado humano que está do outro lado na linha. A inteligência artificial interage com o denunciante e extrai o máximo de informações do denunciante no momento mais quente da denúncia, no momento do primeiro contato. Agora, Marcelo, com relação à confiabilidade da inteligência artificial, a gente pesquisa, ele faz uma pesquisa autônoma, ele entrega aquilo que a gente precisa, mas a gente não pode esquecer com relação a essa questão de verificar a informação, de se aprofundar um pouco mais, né? Tem que ficar atento com relação a isso, né? Então é bom utilizar a inteligência artificial, mas a gente não pode esquecer desse lado de pesquisar um pouco mais e garantir que aquilo está certo, né? Então, Márcio, eu costumo dizer que quando você não paga por alguma tecnologia, você é o produto. Então, você usa essas sistemas de inteligências artificiais disponíveis na internet, gratuito, elas estão usando as informações que você está interagindo com elas para melhorar a capacidade de responder perguntas, de interagir. E isso tem que tomar muito cuidado, porque se você joga uma informação sigilosa ali, pode ser que ela armazene a informação e utilize na resposta de outra pessoa, por exemplo. Entrando nesse mérito, não tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que aí tem que cumprir também com relação a isso, para que não fique solto os dados de quem utiliza esse tipo de tecnologia? Então, provavelmente naqueles termos do uso do serviço, que letra pequena, que está tudo detalhado, que foi feito com as suas informações, e você aceitou e não se atentou naquele momento que é utilizado, está escrito lá. Mas o que é importante dizer é que serviços internacionais. Então, eles não estão sujeitos necessariamente a uma legislação brasileira. Se for um serviço dos Estados Unidos, se ele tivesse sediado na Califórnia, por exemplo, não tem nem a lei de proteção de dados, ele não é obrigado a nada. E idem para outros países. Marcelo, nosso tempo aqui é curtinho, eu quero agradecer a sua participação no Jornal do Empreendedor, terceira edição, e deixar claro essa questão, né? A inteligência artificial está aí para ajudar, mas tem que ser utilizada com responsabilidade. Obrigado, boa noite para você. Boa noite. É a inteligência artificial fazendo toda a diferença para quem tem uma empresa, né? Mas tem que usar aí com bastante parcimônia. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e a gente se encontra ao longo da semana. Boa noite e até mais.